Isaías, profeta Isaías, capítulo 41. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Eu vou fazer uma leitura responsiva com você, do verso 10 ao 20. Isaías, capítulo 41. Quero fazer uma leitura responsiva com você, do versículo 10 ao 20. Quem sente medo às vezes, diga amém. Pensei que era só eu. Pensava que quando eu fosse ficar adulto, eu não ia ter mais medo de nada, né? Todos os medos iriam passar, só que os medos só foram trocados, né? Mas Deus é bom. Achou aí? Glória a Deus. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, é o Santo de Israel. Você o jogará para cima com pá, e o vento os levará, e o redemoinho o espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Juntos, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para aprender mais de Ti, Pai. Fala aos nossos corações, afina nossos ouvidos a voz do Teu Espírito. Pai, aquieta a nossa alma nesse momento, para que possamos receber a Tua palavra. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos ao Teu Evangelho. Em o nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Eu vou fazer um exercício com você essa manhã. Eu preciso que você escolha uma pessoa. Vamos fazer duplas e se por um acaso não for possível fazer dupla, nós faremos trios. Mas escolha uma, se você quer escolher o seu marido, fica à vontade, por mais afinidade. Mas eu preciso que você fique de frente para uma pessoa. Vira para o lado dela aí, isso. Se ajuste. Escolha uma pessoa, isso. Vamos fazer terapia em grupo hoje, amém? Glória a Deus. Faça duplas ou faça trios, você e seu marido aí. Tá legal? Quiser colocar mais uma pessoa. Pode mudar de lugar. Se você não gosta do irmão que está do seu lado, que coisa feia, tem que gostar de todo mundo. Não pode ter isso não. Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós? Amém? Escolheu alguém? Tem que escolher, eu vou ficar de olho, tá legal? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como andam as suas emoções? Agora responde para ela, vai lá, fala aí. Isso aí, vamos falar. Jorginho, você está olhando sobre a tela, Jorginho, pode olhar para o meu lado, isso aí. Eu estou olhando para vocês, aí, ó.
Como anda? Legal. Segunda pergunta. Pergunta para ela. Como você está se sentindo nessa manhã? Responde aí, responde aí. Tô triste, tô feliz, tô com fome, tô com sono. Ó. Amém. Terceira pergunta. Tem algo te preocupando hoje? Eu tenho um montão de coisa. Aguenta firme, aguenta, tá acabando já. Você que tem fobia social, aguenta aí. Você está feliz? Pergunta para ele. Vai, responde. Não tô. Meu marido fez bagunça hoje em casa, me irritou, sujou minha cozinha, deixou vasilha jogada. Né, Jorginho? Agora a última pergunta. Pergunta para ele, você tem sentido medo? Agora responde para ele. Ah. Glória a Deus. Eu gosto desse burburinho santo. Aleluia. Agora, existem muitas coisas dentro do nosso coração. Mas o perigo é o acúmulo delas dentro do nosso coração. O perigo que coloca o nosso emocional em risco e muitas das vezes prejudica a nossa saúde, porque a nossa mente ela tem poder para adoecer o nosso corpo. É exatamente quando os sentimentos começam a tomar proporções, quando os sentimentos começam a fugir do nosso controle e quando não, muitas das vezes começam a regir nosso comportamento, na forma como tratamos as pessoas. E eu não vou te dar um passe de mágica. Infelizmente, muitas pessoas ganham dinheiro em cima dos problemas emocionais das pessoas. Vou abrir um parênteses na pregação. Não estou dizendo que o seu pastor é negacionista no contexto de ajuda ao psicólogo, a um especialista, a um psiquiatra. Sim, existem pessoas especialistas em diversas áreas para ajudar na sua saúde emocional. Glória a Deus que a igreja não é mais ignorante sobre isso. No passado tudo era demônio, né? Não. Hoje nós sabemos muito bem que existem questões que requerem ajuda de um profissional. Só que também sabemos que existem pessoas que se aproveitam da fragilidade das pessoas, que ao invés de entregar uma solução, entregam uma procrastinação de problema para poder ficar tirando o máximo que pode de uma pessoa. Existem pessoas aproveitadoras, infelizmente, oferecendo cursos, diversos tipos de coisa, fazendo valer do sofrimento no coração das pessoas. E eu quero dizer para você, existe alguém que entende você. Eu sei que às vezes, ninguém me entende, jovens, adolescentes, eu sei que às vezes vocês dizem, meu pai não me entende, vocês são muito confusos mesmo, é difícil entender vocês, adolescentes. Mas existe um Deus que entende essa fase da vida de vocês. E é engraçado que eu pensava que quando eu fosse ficar mais velho, as coisas ficariam mais simples. Mas às vezes as emoções crescem de uma forma, as preocupações crescem de uma forma, que se nós não pedirmos de Deus misericórdia, nós podemos sucumbir, nós podemos ficar pelo caminho. Existem muitas coisas que estão nos irando, nos aborrecendo, roubando a nossa paz. Nós temos coisinhas aqui, nos deixando tristes, nos deixando desanimados, nos deixando inseguros, nos deixando com medo e, quando não, muitas das vezes, nos deixando sem vontade de viver. Nossas emoções fazem parte da nossa vida. E eu vou trazer Jesus em cena para que você entenda que até um Deus todo-poderoso também teve muitos sentimentos em seu coração quando se esvaziou da forma, e assumiu a forma de servo, esteve em nós. Jesus sentiu muitas coisas. Vamos ver alguns dos sentimentos que Jesus sentiu ao longo da sua história? Leia para mim, por gentileza. Jesus.
Você, em algum momento de luta, já escutou alguém desnecessário no seu ouvido, piorando a situação que você se encontrava? Porque veja só, ele estava triste, ele chorou, talvez no coração de Jesus, eu estou conjecturando, minha cosmovisão, ele está fazendo tanto milagre, tanta demanda, que ele não conseguiu chegar a tempo, porque o povo ia até ele e atrasou. E Lázaro era alguém importante para ele, porque ele chega e ele fala, ele chorou. Lázaro era importante para ele, então ele chega ali, e aquela situação, e ainda tem que escutar isso. Olha lá, curou o cego, pode nem salvar o próprio amigo. Você observa como as pessoas potencializam o sentimento no seu coração? Como muitas das vezes as pessoas, imagine aquele sentimento já é um fogozinho pegando ali, e às vezes as pessoas são palha para aquilo que já está queimando demais no seu coração, e fazem isso. Ó. É difícil. É difícil. Como existem pessoas que são fortemente usadas por Satanás para embolar mais ainda os sentimentos em nosso coração. Mas Jesus teve outros sentimentos também. Ele teve compaixão. Ao ver, leia para mim. A preocupação maior de Jesus sempre foi com o bem-estar da sua igreja. Você tem que entender isso. Toda vez que você tiver crises emocionais no seu coração, nunca pense que isso é propósito de Deus. Não. Deus pode permitir que o homem sofra por teimosia de querer andar nos seus próprios, mas Deus não tem prazer nenhum em ver sofrimento. Então, lembre sempre, em meio às dores, lembra, você tem um Deus que tem compaixão e te ama. O que você precisa é voltar para os caminhos do Senhor, colocar a sua vida aos pés do Senhor. E ele amou, olha, que coisa extraordinária. Leia para mim, ninguém? Ele não é só o seu Deus, ele é o seu amigo. Que extraordinário poder dizer, Deus é meu amigo. Mas não é, eu não posso pensar que esse nível de amizade tem como alvo eu poder tratar de qualquer forma, não. Ele é meu amigo, mas continua sendo Deus. E continua merecendo a honra e a glória que a ele é devida. Mas veja, ele ficou triste e indignado. Bom, às vezes você fica. Então Jesus... Existem pessoas, às vezes, que censuram certos tipos de sentimentos e emoções, mas você pode ficar indignado. Só que Jesus fez algum escândalo em meio à sua indignação? É isso que nós precisamos começar a entender. Nós temos muitos sentimentos, mas os meus sentimentos não podem definir as minhas atitudes. Jesus continuou fazendo tudo o que o Pai dele queria. Ele estava indignado e entristecido, mas ele veio para curar, para libertar. Então, mesmo triste e indignado, ele estava fazendo o quê? A vontade do Pai. Isso é a percepção maior nessa pregação. Por isso eu quero que você entenda, porque eu estou mostrando os sentimentos de Jesus nesse momento. E por último, ele ficou irado. Leia para mim, tendo... Amém. Então, irai-vos. Mas veja que interessante. Eu peço perdão, às vezes, tem pessoas que não gostam de excesso de versículos, mas fique feliz quando a pregação é focada mais na palavra do que na opinião do pregador. Porque essa palavra, ela é infalível. Nós temos que aprender, eu fico triste, exatamente pela preguiça da leitura, que é cultural nossa brasileira. A opinião do cristão hoje se forma mais pela opinião de homens do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é que rege a sua vida, não é o seu pastor. Fala para o seu irmão, é a palavra que te rege. Fala para ele. E ao observarmos, todos os sentimentos que Jesus sentiu não foram coisas fáceis, ao ponto
dele pedir ao Pai que, se possível, olha isso, então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele pede aos seus discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. Nem ficaram, dormiram de novo, né? E adiantando-se um pouco, postou sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, essa aí, é isso que o cristão, infelizmente, nós temos que aprender a ser imitadores de Cristo. Não seja feito como eu quero, e sim. O grande inimigo da igreja é o emocional. E pessoas aprenderam a trabalhar o emocional da igreja. As pessoas aprenderam por meio do hiperestímulo, mexer com o emocional da igreja. Talvez aqui o clima seja até muito calmo. Sabe por que o clima é calmo? Sabe por que eu não estou com fundo musical para comover como você? Porque agora, nesse momento durante a pregação, é hora de nós pensarmos sobre a nossa fé. A pregação é um momento onde o Espírito Santo, à luz da palavra, me confronta. Por isso que é um ambiente calmo, tranquilo, luzes acesas, para se te dar soninho, às vezes o arzinho, eu vou ali, abaixo um pouco o ar-condicionado sem problema. Mas o que você precisa entender agora é que as suas emoções, elas não podem ser manipuladas. Elas têm que ser dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Cristão age assim. Cristão não é uma pessoa levada como uma pipa pelo vento. Não, ele é regido pelo Evangelho de Cristo, pelo discernimento que o Espírito Santo lhe concede. Sabe por quê? Porque sabe o que te atraiu para a igreja hoje? Não foi artista famoso, não foi pessoa descoladinha, não foi um espetáculo, foi isso aqui, ó. Eu vou ler para você. Jeremias já dizia isso ao povo de Israel. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno, por isso, com bondade, eu te atraí. Se eu estou fazendo força para mexer com o emocional das pessoas, para manter as pessoas dentro da igreja, isso não é fé. Se eu só consigo manter as pessoas na igreja se eu fizer um espetáculo todo culto, eu parei para estudar. Eu sou uma pessoa que olha o que está acontecendo hoje nas igrejas, e agora começa um número contando, uma contagem regressiva, 10, 9, aí o pastor entra, aí todo mundo, ou a banda entra, aí os meninos do apoio correndo, louve ao Senhor, Isso aí é probleminha. Isso é o excesso de infantilização da nossa geração, o excesso de euforia, o excesso de dopamina liberado pelo celular, está vindo para a igreja. Aí quando escuta a palavra, aí é um tédio. Aí durante a pregação, e legal, tem igreja com pipoca, já viu? Você fica comendo pipoca durante o culto, aí quando começa a pregação, todo mundo sai para comprar pipoca. Aí pega a pipoca de graça, se eu não me engano. Aí tem cafezinho, aí fica os músicos passando pela igreja, tomando um cafezinho. Falei, eu vou louvar a Deus vazio? Eu não tenho que me encher das coisas do alto, para quando eu vou ministrar o louvor, eu possa, por meio do Espírito Santo, contagiar seu coração das coisas de Deus? Mas o que nós estamos vivendo hoje é uma igreja emocionada. Não, nós somos uma igreja consciente da palavra de Deus, com o nosso emocional controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ter euforia no show do Fernandinho, é legal, já foi? É muito legal, o som é pesado, é da hora. E da hora pegou mal, é antigo isso, né? Deu para ver que eu sou velho, né? Da hora, descoladinho, né? Mas você precisa entender, o seu coração precisa ser regido pelo Espírito Santo de Deus. E pela sua mente que conhece a palavra de Deus. A sua mente conhece a palavra, a sua mente sabe como lutar contra o inimigo. Mas será que nós estamos sendo imitadores de Cristo? Porque veja o que acontece com a igreja. Muitas das vezes algo desmorona na vida da pessoa. E a primeira coisa, muitas das vezes, que a pessoa vai é questionar Deus. Às vezes abandonar Deus. Começa a tratar mal as pessoas. Eu estou mal, tem que me entender. Não. Ninguém é culpado pelos meus problemas. Minha esposa me ensinou uma coisa quando eu casei com ela que foi muito dura. Mas eu tive que aprender. Está nervoso? Taca a cabeça na parede. Porque muitas das vezes... E ela está certa. Porque eu não tenho que descontar meu peso emocional sobre a minha esposa.
Eu posso pegar ela pela mão, ora comigo, eu estou muito mal. Aí sim. Agora eu não posso chegar a usar uma palavra pesada com a minha esposa só porque eu estou mal. Se eu estou mal, o problema é meu, não é da minha esposa. Ah, mas ela me ama sim, mas ela não é obrigada a compreender eu ser áspero com ela, eu ser inadequado com ela, ser de palavra pesada. Se eu estou mal agora que eu aprendi, eu me calo. Aí ela, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela chega em mim e ela sabe que eu não estou bem. Aí ela começa com o amor e carinho dela, ela me cerca e tudo fica bem. Mas antes ela teve que ser séria comigo, porque ela não é responsável pelos meus problemas. As pessoas não são responsáveis. Às vezes tem dia que eu estou acabado e eu chego aqui e eu falo, bendito seja nosso Deus Todo-Poderoso, vamos louvar ao Senhor, porque você não é culpado pelos meus problemas. Deus continua sendo Deus em meio aos meus problemas. Nós temos que ser práticos, que às vezes é muito mimimi. Não, a palavra de Deus é prática, Deus é prático. Quem gosta de muito picuinha, assim, muita coisinha, é o inimigo, é o diabo. Ele que gosta do tititi, desse tipo de coisa. Então fala para o seu irmão, fica firme, fica forte. E eu vim dizer para você uma boa nova. Jesus veio para curar todos os seus problemas emocionais. Esse que é legal. Mas nós temos que olhar o exemplo dele. Ele mesmo em meio a tudo que estava passando, ele estava obedecendo. Então, nós, mesmo em meio às lutas e adversidades, nós temos que continuar sendo cristãos. Porque olha a esperança que a palavra nos dá. Volta para o texto base, por gentileza. Não tema, porque eu estou... Deus é contigo, meu irmão. Não fique com medo. Às vezes, quem aqui fica irritado? Você está tudo errado na tua vida, está cheio de problema, e chega a dar um tapa nas costas. Deus é bom, Deus é contigo. Dá vontade de tacar o quê? Dá um cascudo naquela pessoa. Ela não sabe o que eu estou passando, pastor. Ela não sabe o que eu estou enfrentando. Mas o certo é aquela pessoa, por mais irritante que isso seja. Porque independente de mim, Deus continua sendo bom. E Ele fala, e Ele está comigo. Eu estar passando por lutas e adversidades não é ausência de Deus. Nunca se esqueça disso. Não é só quando você acorda feliz que Deus está com você. É no vale da sombra da morte também. Por isso, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Ele vai te livrar, Ele vai te sustentar. Então, Isaías fala, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças? Sim. Eu o ajudo? Sim. Eu seguro pela mão direita da minha justiça. Em meio às suas lutas e dores, Deus nunca vai soltar a sua mão. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. E para sobreviver a um coração confuso, nós somos confusos, porque às vezes você acorda de mau humor e você só estava com fome. Às vezes você dormiu mal, foi porque você comeu demais antes de dormir. Aí o seu dia fica todo cinza, você fica de cara feia para as pessoas, né? Olhando assim, tá brigando com o Jorge aí? Ele fez comida pesada até a noite? Foi? Ah, tá. Eu descubro tudo que acontece no casamento da minha mãe, né? Nessas horas. A gente tem que aprender a entender que nós somos pessoas confusas. Só que sabe o que a sociedade tem feito hoje em dia? Ela quer impor sobre as outras pessoas as suas confusões comportamentais. Cada um vive a sua vida, cada um presta conta a Deus sobre a sua vida. Eu não preciso impor para você as minhas confusões. Se eu estou confuso, eu me calo e coloco minhas ideias em ordem, para aí sim poder começar. Só que hoje nós vemos uma sociedade que quer impor as suas confusões e normatizar e criar leis em cima das suas confusões. Versículo 11 ao 13, eis que serão envergonhados, porque infelizmente nós temos muitas pessoas também que gostam de jogar palha, né, nesse fogo de emocional do nosso coração. Serão humilhados todos que se enfurecem contra você, os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, eu lhe ajudarei. Muitos sentimentos nascem em nosso coração por causa do mal que as pessoas nos fazem. Um dos sentimentos que eu tive que aprender a lidar quando eu assumi a igreja após a morte do meu pai foi o sentimento do abandono.
A pessoa nem sequer se despedir de você, apertar a sua mão, tipo assim, eu usufruí do ministério do seu pai 30 anos, mas eu quero que você se lasque, pastor Vitor. Nem isso prazer eu tive de algumas pessoas. Então, eu estava ficando mal, e eu sou um pouquinho complexado, quem me conhece, eu sou assim. Mas sabe o que Deus tem me mostrado todos os dias? Se eu não fosse contigo, tu estarias sozinho nesse momento. Só que você não vê todo dia as pessoas te amando, que estão com você ali. Então por que você fica triste cada vez que uma pessoa te abandona para te agredir? Por que você não olha todas as vidas que eu enviei para você cuidar o tempo todo? Deus me educou. Eu parei com essa infantilidade minha, de ficar tristinho e entender que a igreja não é do Vitor, a igreja é do Senhor. Quando eu passei a entender isso, minha mãe fala uma coisa interessante, a igreja é quase como uma estação de trem. Existem pessoas que vão passar por ela, e isso não muda nada, simplesmente foi um momento, e no meu coração o amor tem que continuar o mesmo amor, seja aqui ou em outro lugar, porque é o reino de Deus, é a seara do Senhor. É muita arrogância do homem achar que é ele que mantém o reino. Não, o que mantém é o Deus Todo-Poderoso. E Deus tratou isso no meu emocional, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se a pessoa acha que te abandonar, te dar as costas, falar alguma coisa, ela vai te agredir, em você tem algo que nunca vai te abandonar, a presença do Espírito Santo de Deus. Eis que farei de você um debulhador de cereais, é aquela máquina de cortar cereais, né? Uma bem moderna, armada com lâminas duplas, e você trilhará e esmagará os montes, e reduzirá as colinas a palha. É um equipamento bem equipado, né? Para você poder moer tudo. Eu quero dizer para você, tudo que rouba a sua paz hoje, pode virar pó. Tudo que hoje tira o seu sono, pode ser seu motivo de riso amanhã, se você colocar seu coração nas mãos do Senhor. E agora nos últimos 3 versículos, ele vai mostrar um milagre, porque para que essas coisas acontecessem, só se Deus realmente fizesse. Por isso que as pessoas veem, ele fala que todos verão que o Senhor fez isso. Abrei os rios nos altos dos montes, tudo coisas que seriam improváveis de acontecer, só se fosse Deus fazendo. Fontes no meio dos vales, transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Só coisa boa, plantarei no deserto cedro, acácia, murta, são coisas que realmente de um povo próspero. A oliveira, porei juntos ao ermo e ao cipreste, e o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Todos esses milagres escritos pelo profeta, só Deus poderia fazer. Se o seu coração tem problemas emocionais, o meu tem. Mas se ele só procurar as coisas desse mundo, o mundo não resolve os problemas emocionais do seu coração. Isso me cria uma angústia como pastor. Eu vejo a pessoa cheia de problemas emocionais no coração dela, mas ela continua se enchendo das coisas do mundo, procurando satisfação e solução dos seus problemas emocionais nas coisas desse mundo. A solução para o vazio do seu coração só pode ser preenchido por Deus. Dinheiro. O dia que eu tiver essa casa, o dia que eu tiver, eu vou... Não. Alegria verdadeira, só Cristo te dá. Satisfação completa. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Ele te dá forças, te ajuda e te segura pela mão direita. Hoje, em Cristo Jesus, você não está mais sozinho para lidar com seus sentimentos. Ele cuida de você. Ele quer cuidar do seu coração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus Santo,